Frente Parlamentar da Agropecuária se reuniu para um encontro de coalizão, hoje, terça-feira. Temas importantes para a bancada do agro, então eles foram discutidos, como o licenciamento ambiental e a confirmação aí do caso de gripe aviária, não é? E quem chega ao vivo com as informações é o repórter Álvaro Couto. Álvaro voltando agora, né, ao vivo para a gente, direto da sede da FPA. Muito boa tarde, Álvaro, bem-vindo aqui no AgroTarde. Fala para a gente, o ministro Carlos Fávaro esteve presente nessa reunião aí com a frente, não? Exatamente, Simone. Boa tarde a você, boa tarde a todos que nos acompanham aqui no AgroTarde. Um prazer participar aqui ao vivo do jornal. E foi a primeira reunião que Carlos Fávaro participou aqui na Frente Parlamentar da Agropecuária, depois que houve o rompimento de relações em fevereiro deste ano, quando do caso da suspensão dos empréstimos subsidiados do Plano Safra por falta de orçamento. Na ocasião, a FPA disse que não trataria mais com Carlos Fávaro porque não estava sendo frutíferas as negociações e que iriam falar diretamente com outros ministros. E citaram, por exemplo, o ministro Fernando Haddad, que depois essa suspensão ela acabou dias depois com o governo liberando 4 bilhões de reais em crédito extraordinário para esses empréstimos. Conversamos aqui com os deputados e senadores que fazem parte da frente. Eles disseram que esse momento de crise é justamente um momento de união. Carlos Fávaro, por sua vez, ele disse que não havia parado de tentar, de ter contato com a frente parlamentar, mas reforçou também que esse momento requer uma união para além das divergências político-partidárias. Sobre ainda a gripe aviária, os deputados vieram dar apoio para as ações tanto do governo federal quanto dos governos estaduais, não somente do Rio Grande do Sul, mas também de Santa Catarina e do Paraná, que são os principais produtores de carne de frango e de ovos aqui do país, uma vez que eles também são impactados por causa da suspensão de alguns países que embargam a importação de toda a carne de frango do país. O ministro disse que estão trabalhando para que essa suspensão, esse embargo, seja regionalizado, mas que ainda é muito cedo, porque a confirmação do caso de gripe aviária no município de Montenegro, no Rio Grande do Sul, aconteceu na quinta-feira, então tem somente 5 dias e que o marco zero desse caso começa somente amanhã. Aí, a partir de amanhã, 28 dias depois disso, se o país não registrar mais nenhum caso de gripe aviária, pode se autodeclarar livre da H1N5. E aí, a partir daí, sim, que o governo já pode, então, realizar tratativas para que esses protocolos de regionalização dos embargos seja realizado e esses acordos comerciais que prevêem a suspensão de compras de determinados produtos a nível nacional ocorra de forma regionalizada. Mas o ministro e o Ministério da Agricultura receberam o apoio da bancada, foram elogiados pela rapidez e pela transparência e também, por parte do Ministério, deu apoio para 2 projetos para os próximos passos para que os municípios gaúchos e o próprio Estado consigam se recuperar de mais essa calamidade. Um projeto que cria o Fundo Nacional de Combate a Desastres Naturais, inclusive desastres do nível sanitário, além também de níveis de intempéries climáticas, como as mais recentes secas que o estado do Rio Grande do Sul enfrenta, e também as enchentes, como vimos no ano passado. E um outro projeto que prevê o pagamento de horas extras para auditores fiscais agropecuários, para que esses profissionais eles possam atuar de uma maneira mais intensa, aumentando a carga horária desses profissionais, para que as granjas comerciais do Rio Grande do Sul possam voltar a atuar o quanto antes, minimizando também os riscos e os impactos, os prejuízos para os produtores. O ministro Carlos Fávaro disse que o Ministério apoia sim esses projetos e que defende a tramitação em urgência, e é justamente isso que a Frente Parlamentar da Agropecuária vai buscar fazer. O ministro ainda disse que
de hoje para amanhã, deve publicar um ato contratando 250 auditores fiscais agropecuários para atuarem no Rio Grande do Sul. Vai precisar, claro, do aval do presidente Lula, até porque vai precisar de um crédito extraordinário para que esses profissionais atuem. E logo mais, o ministro vai se reunir também com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e o secretário de Agricultura do Estado, o Edilson Blum, para saber de quais necessidades do Estado e a que ponto andam as fiscalizações e também as pesquisas sobre possíveis novos casos. O governo deve atualizar todas as pesquisas que estão sendo feitas, as investigações de casos suspeitos logo mais, no final da tarde, início da noite. E após essa reunião, o ministro vai saber também quais ações que podem ser tomadas no Rio Grande do Sul. Como você falou também, Simone, foi discutido aqui na FPA e foi o motivo dessa reunião, que foi uma coalização de 14 entidades, o licenciamento ambiental. Licenciamento que foi aprovado de forma simbólica na Comissão de Meio Ambiente do Senado, está em discussão nesse momento na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado e também deve ser aprovado, de acordo com a relatora, a senadora Tereza Cristina, que estava aqui na frente. E ela disse que tudo indica que vai ser votado amanhã no Senado Federal. Já há previsão que essa seja a primeira pauta prevista pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Basta que os senadores, agora na Comissão de Agricultura do Senado, eles vençam algumas novas emendas protocoladas nesse projeto, mas que há sim um consenso, pelo menos nessas duas comissões, de que já avance, como avançou na CMA, que a CRA também não segura esse projeto e que possa sim ser aprovado amanhã. Esse projeto que, de acordo com os senadores aqui da frente, ele prevê a desburocratização do licenciamento ambiental para diversos tipos, os mais diferentes tipos de setores da economia, para que possam realizar obras, possam colocar empreendimentos, mas que não vai diminuir a fiscalização no campo, que não vai diminuir a fiscalização ambiental, que é um dos principais pontos de críticas de ambientalistas. Como eu disse, a perspectiva então que esse projeto avance para o plenário do Senado Federal, seja votado amanhã e, se tudo ocorrer como os membros da FPA esperam, vai ser aprovado e aí ele volta para a Câmara dos Deputados, onde já foi aprovado anteriormente. O deputado Pedro Lupion, presidente da FPA, disse que vai se reunir hoje com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, para já ver como que pode fazer para uma tramitação mais célere desse projeto, inclusive definindo o relator na Câmara. Lembrando que aí a Câmara dos Deputados, ela vai analisar as mudanças feitas pelo Senado e não fazer novas mudanças. E isso, por si só, já agiliza o processo de tramitação, de discussão dessa matéria. Simone. Tá certo. O Álvaro, acabou de chegar a informação de que foi aprovada, então, né, lá na comissão, aprovado o licenciamento ambiental na Comissão de Agricultura e votada a audiência, então, para que ocorra agora no plenário, como você colocou, amanhã. Né, essa votação pode ocorrer a partir de amanhã, né, porque a gente não sabe como é que vai acontecer, desculpa, essa pauta aí, mas aprovada já a urgência. Agora, Álvaro, a gente tem aí também o ministro Carlos Fávaro, não é? Que participou, então, da reunião aí com a Frente Parlamentar da Agropecuária. Vamos ouvi-lo. O marco zero ainda vai ser amanhã. O marco zero dos 28 dias ainda não está contando, que é quanto à total desinfecção da granja. Aí no dia seguinte começa o marco zero. Se a partir de amanhã, 28 dias, não tivermos novos focos de gripe aviária, o Brasil pode se autodeclarar livre de gripe aviária. Então, é muito cedo para a gente falar, outros países já estão pensando em flexibilizar. Ele precisa ter segurança, ele precisa ter a certeza de que vai ficar restrito a só este caso, a só esta granja. Aí sim, avançando a negativação de todas as suspeitas, a gente pode então propor uma regionalização. Tá certo, esse foi o ministro Carlos Fávaro, ministro da Agricultura e Pecuária aqui do país.
Ô Álvaro, muito obrigada pela tua participação hoje aqui com a gente, né, no nosso jornal. Bom trabalho para você. Qualquer atualização, chama a gente aqui, que a gente tem tempo, viu? Bom trabalho para ti. E olha só, o projeto